Olá, meu nome é Márcio. Nós vamos iniciar agora a 7ª videoaula do nosso curso de estrutura de dados. Na videoaula anterior, nós discutimos o conceito de lista linear. E no final dessa videoaula, eu comentei com vocês que quando eu vou implementar uma lista linear, eu tenho duas alternativas. Eu posso implementar usando arranjo e eu posso implementar usando alocação dinâmica. Essa ideia vale também para listas, para filas e pilhas. Essas estruturas também podem ser implementadas dessas duas maneiras. E hoje nós vamos discutir quais são as diferenças dessas duas implementações. Inicialmente, quando nós trabalhamos com arranjo, nós usamos o que nós chamamos de alocação sequencial de memória. Por quê? O arranjo, na memória do computador, ele é armazenado em posições consecutivas de memória, certo? E só apagar aqui que o arranjo começa na posição número 1. Literalmente, na memória do computador, ele é armazenado em posições consecutivas. Por isso que nós chamamos de alocação sequencial. Qual é o problema de você fazer uma alocação sequencial de memória? Você precisa armazenar na memória espaço suficiente para caber o arranjo todo, logo no início da execução do seu programa. Então, por exemplo, se você definir um arranjo de tamanho 1000, na memória do computador vão ser armazenadas 1000 posições consecutivas. Essas 1000 posições você pode usar ou não. Por quê? Porque a sua estrutura de dados, ela pode ocupar algumas posições, por exemplo, 3, 10 posições, 20 posições, e as restantes ficariam desocupadas. Esse gera um problema, que eu já comentei em videoaulas anteriores, que você tem um desperdício de memória, possivelmente. Outra questão também, além desse possível desperdício de você criar um arranjo de tamanho 1000 e usar apenas poucas posições, é que você sempre vai ter um tamanho máximo para as suas estruturas de dados. Se eu definir, por exemplo, aqui tem um arranjo de tamanho 6. Qualquer estrutura de dados que eu colocar nesse arranjo vai ter um tamanho máximo de 6. No momento que eu quiser inserir um 7º elemento, eu vou ter que parar o meu programa e vou ter que mandar uma mensagem para o usuário dizendo, olha, você não tem mais espaço disponível no seu arranjo. Então, a alternativa nossa é usar a alocação dinâmica de memória. O que significa alocação dinâmica de memória? Você não vai fazer essa pré-alocação que a gente faz com arranjo de um determinado tamanho de posições de memória. Você vai alocando a memória à medida que você necessita dela. Então, por exemplo, se você tem uma lista com 3 elementos, você vai ter apenas 3 posições alocadas. Quando você for alocar o 4º elemento, você vai, na lista, né? Quando você for inserir o 4º elemento na lista, você vai lá, aloca uma posição de memória e encaixa na tua lista. Então, a sua lista sempre vai usar a quantidade de memória que for necessária. Para entender a alocação dinâmica, eu vou tentar fazer uma analogia aqui para simplificar um pouco esse conceito. Vamos imaginar que a nossa memória do nosso computador seja uma rua. E nessa rua eu tenho várias casas. Cada casa ela tem um número, certo? Então vamos imaginar que essa primeira casa o número é 1, segunda casa o número é 2, essa casa é o número 3, essa casa é o número 4, essa casa é o número 5 e essa casa é o número 6. Então eu começo a execução do meu programa. No primeiro momento, todas as casas estão vazias, ou seja, minha memória está disponível. E eu vou inserir um elemento da minha lista linear. Vamos imaginar que eu vou inserir o número 10 na minha lista linear. Se fosse o arranjo, estaria aqui na posição 1 do arranjo. Já está pré-alocado. Usando a alocação dinâmica, no momento em que eu quero inserir o número 10, eu vou naquele momento e escolho uma casa onde o 10 vai morar. Por exemplo,
a casa número 1. E eu vou lá e coloco 10 lá. No arranjo, está tudo alocado. Aqui não. Aqui eu aloquei apenas uma casa. E aí o meu programa continua executando. Outras informações que o meu programa manipula, que não estão na lista, vão sendo inseridas na memória. Então vamos imaginar que eu vou usar uma determinada informação que o meu programa precisa inserir na memória, ele vai inserir na posição 2 e vai ocupar a segunda casa. Num próximo momento, eu vou precisar de mais uma informação, vou colocar na terceira casa. Certo? As casas 4, 5, 6 estão liberadas. Num segundo momento, eu vou precisar inserir um novo elemento na minha lista linear. Por exemplo, o número 5. Então eu vou colocar o 5 aqui na posição 2. No momento em que eu preciso inserir esse novo elemento, eu vou lá e aloco mais uma casa. E eu vou olhar qual casa que está livre. A casa 4. E eu vou colocar o número 5 lá. Certo? Vou inserir um novo elemento na minha lista linear. Por exemplo, 22. Procuro uma casa disponível. Coloco na casa 5. Qual o problema aí? As minhas informações estão espalhadas pela memória. Elas não estão em posições consecutivas como aconteceria com o arranjo. Estão espalhadas. E dessa maneira, eu não consigo saber aonde a lista começa, onde ela termina e qual é a sequência que essa lista tem. Então, para isso, eu vou precisar usar um mecanismo da linguagem de programação, que é um elemento da lista dizer aonde está o elemento que o sucede. Então, por exemplo, isso equivale a dizer o seguinte, vamos imaginar que todas as casas eu vou ter uma placa, que é uma plaquinha, um número, que eu vou colocar dentro da casa. Então, o número 10, ele vai ter uma plaquinha. Nessa plaquinha, ele vai indicar para você, olha, depois de mim, eu sou o primeiro elemento da lista. Depois de mim, você precisa ir até a casa número 4. Então, nessa plaquinha, eu vou colocar o número 4. Isso está dizendo que depois do número 10, você tem que ir até a casa número 4. Ou seja, você vem para cá. Quando você chega na casa número 4, está lá o número 5, que é o segundo elemento da lista linear. E ele vai dizer para você, depois de mim, vá para a casa número 5. Quando eu chego na casa número 5, o número 22 vai dizer, olha, depois de mim não tem ninguém. Eu sou o último elemento da lista. Então, ele vai usar, por exemplo, uma placa com o número 0, que é um número que não existe. E ele vai dizer que não tem mais para onde você ir, que ele é o último elemento da lista. Nesse caso, eu fiz um encadeamento dos elementos. E essa plaquinha aqui, ela indica para mim aonde está o elemento que vem depois de qualquer elemento da lista linear. Nesse caso, vamos apagar aqui, nós dizemos que isso é um exemplo de uma lista encadeada. E quando nós vamos desenhar essa lista, nós desenhamos assim, o 10 indica o próximo elemento e nós indicamos com uma setinha, porque é o 10 que está dizendo onde está o próximo elemento depois dele. Aí o 5, que vai indicar o próximo elemento, que é o 22. E o 22, nós usamos essa simbologia de aterramento para dizer, ó, 22, a lista termina aqui. Então, nós chamamos isso de lista encadeada. Por que ela usa alocação dinâmica? Porque, veja, a minha lista tem 3 elementos, ela está ocupando 3 casas. Se eu estivesse trabalhando com aquela alocação sequencial do arranjo, eu teria pré-alocado um número definido de casas. Então, se eu definisse, por exemplo, que o meu arranjo tem 10 elementos, eu teria pré-alocado 10 casas. Aquelas 10 casas, elas poderiam estar vazias, mas elas estariam alocadas. Ninguém poderia entrar lá. Nesse caso, eu aloco uma casa à medida que é necessário. Essas plaquinhas que estão aqui, que indicam quem vem depois de mim,
nós implementamos usando uma estrutura que as linguagens de programação oferecem, que é o ponteiro. Então, as linguagens de programação oferecem um mecanismo que permite para você dizer, olha, depois de mim, vá para tal lugar, que em tal lugar vai estar o próximo elemento da lista. O que faltaria aqui é o seguinte, nós não sabemos onde a lista começa, porque o segundo elemento da lista foi indicado pelo primeiro, o terceiro elemento da lista foi indicado pelo segundo. Mas e o primeiro? Quem que indica onde ele começa? Então eu vou precisar de uma plaquinha adicional, e aí no caso é só a plaquinha, que ela ficaria aqui, e essa plaquinha conteria o número 1, dizendo para você, a tua lista começa na casa número 1, certo? E aqui também teria uma plaquinha, vamos dizer assim, indicando aonde a lista começa, certo? Então, nos livros de estrutura de dados, você vai encontrar isso daqui. Essas estruturas aqui são ponteiros. O lista, esse cara e esse cara, são todos ponteiros. Mas para nós aqui são plaquinhas que indicam os números das casas onde os elementos estão inseridos. Vejam aqui que você tem duas vantagens em relação aos arranjos. Primeiro que você não tem um tamanho máximo agora, né? Porque você vai alocando casas à medida que você precisa. Então você não tem mais um tamanho máximo. Quer dizer, você tem um tamanho máximo, mas seria a memória inteira disponível para você. Então você teria que fazer uma lista muito grande para você ocupar a memória inteira. Então você não tem um tamanho máximo, o arranjo tem. Certo? Outra questão, você não tem desperdício de memória. Porque o arranjo você tem que pré-alocar os elementos. Com a alocação dinâmica, você vai alocando as casas à medida que você precisa. Mas existe uma desvantagem dessa abordagem de alocação dinâmica em relação à alocação sequencial, que é o acesso aos elementos no meio da lista. Vamos imaginar que você queira acessar o elemento que está na posição 500 de uma lista de 1000 elementos. Usando o arranjo, basta você acessar a posição 500 do arranjo, porque existe uma ligação, uma relação direta entre o índice do arranjo e a posição da lista. Então, acessando a posição 500 do arranjo, eu vou diretamente em uma operação na posição 500 da lista. Numa lista encadeada feita dessa maneira, não dá para fazer isso. Por quê? Você não tem acesso direto à posição número 500. Quem sabe onde está o elemento da posição 500 é o elemento que está na posição 499. Quem sabe onde está o elemento da posição 499 é o elemento da posição 498. Então você tem que ir dando um passo para trás assim, de maneira que você precisa começar sempre pelo primeiro elemento da lista. Aí o primeiro elemento da lista diz para você, olha, você quer ir para o segundo? Vai para tal lugar. Aí o segundo elemento diz, ó, você quer chegar no terceiro? Vai para tal lugar. De maneira que para chegar na posição 500, você tem que andar 499 passos até chegar na posição 500. Então o arranjo te permite acesso direto a qualquer posição da lista. A lista encadeada não permite. Ok? Então, dessa maneira nós terminamos o estudo das primeiras estruturas de dados, que é a lista linear. Nós estudamos as listas lineares, as pilhas e as filas, e na próxima videoaula nós vamos trocar de estrutura de dados e vamos começar a estudar uma estrutura de dados diferente, que é a árvore. Até lá!